Quando você começar a gravar, você me avisa. Comecei agora, beleza, então. Buenos dias, meus hermanos, queridos amigos. Amigos deles. Vamos imitar sotaque, né? Vamos começar mais uma aulinha, galera. Bom dia, meu nome é Lucas Moura. Eu sou monitor de história de vocês. E hoje a gente vai dar uma aulinha sobre a Era Napoleônica, as consequências da Revolução Francesa e dos ideais iluministas. Fazer algumas questões para a gente preparar o cenário para as próximas aulas. Ok? Então vamos lá, aqui ó. Aqui está o nome da aula, o aluno monitor, Lucas Moura, e o meu Instagram. Então me sigam. E é isso, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Ah, não, mas não preciso de estar aqui aberto, não. Beleza, vamos lá. Epa. Aqui. Bora, contexto histórico. Quando a gente for falar sobre a Era Napoleônica, chegada de Napoleão ao poder, a gente tem que entender mais ou menos o contexto histórico onde tudo está acontecendo na França. Temos que entender, primeiramente, o dos ideais iluministas, Nossa, perdão, gente. Os ideais iluministas que se espalharam rapidamente pela Europa. E a gente vai ter dois pensadores muito importantes para o nosso debate de hoje, que é Voltaire e Rousseau. Voltaire, nas últimas aulas que a gente teve, falava um pouco sobre a ideia de uma queda do absolutismo monárquico, mas uma permanência da monarquia. Uma monarquia constitucional com a redução dos seus poderes, das suas autoridades, mas a permanência da monarquia até então. Então, Voltaire, ele era monarquista. E a grande maioria, não vou falar a grande maioria era monarquista, mas a grande maioria não tinha interesse numa queda até então, a priori, dessa monarquia. Tinha todos os iluministas em si tinham uma vontade de que o absolutismo monárquico acabasse, porque não tinha necessidade de um ser detentor de todos os poderes, privando os civis, as pessoas dos seus direitos de liberdade de expressão, e assim sucessivamente. Então, essa é o ideal. E Rousseau vinha com uma ideia mais radical. Eu falei de Voltaire, numa ideia de permanência do monarquismo, queda do absolutismo. Rousseau não. Rousseau achava que tinha assim que ser trocado. Montesquieu também falava sobre essa questão dos poderes, também a separação dos poderes. A grande maioria não acreditava nessa ideia de monarquismo. Eles só não queriam que houvesse uma revolução, tirando Rousseau, que tinha uma ideia mais radical. Mas a grande maioria dos iluministas não tinha uma necessidade, não viu uma necessidade de uma revolução, de uma guerra para trocar tudo. Não, eles achavam que poderia permanecer, até porque eles eram alta burguesia e nobreza. E na última aula a gente falou sobre a questão dos interesses da alta burguesia. Beleza, os ideais iluministas eram esses. Rousseau tinha uma ideia, só para concluir, Rousseau tinha uma ideia mais radical sobre como deveria ser a questão da governabilidade, a troca da liderança, a introdução dos poderes e assim sucessivamente. O ser humano com a sua liberdade, na questão do bom selvagem, na questão de ele ter os seus direitos pela sua essência natural. Ok. Outro influenciador, não só na França, mas também no âmbito geral europeu, foi a Revolução Industrial Inglesa.
Por que a Revolução Industrial Inglesa, Lucas? Por quê, galera? Porque a Revolução Industrial ela foi um marco de divisor de águas, entendeu? Onde a forma de trabalho era só trabalho manual, trocou para um trabalho mais industrial. É claro que tem uma ideia também bem precário do que conhecemos hoje como indústria, só porque foi um divisor de águas, galera. A produção ela era mais mecânica, ela era mais rápida, ela era uma produção não de demanda, mas como era algo novo, mesmo que fosse uma produção por estoque, era um estoque que era vendido muito rápido, saca? Então, introduziu mão de obra, mesmo que seja uma mão de obra mal valorizada, a questão de trabalho, a questão de ir para as coisas e tudo mais, era bem difícil, mas foi um divisor de águas, não tem como não falar. E mediante essa revolução, a industrialização inglesa, isso se espalhou por toda a Europa. Todos os outros líderes europeus, eles visavam essa questão dessa industrialização. Por quê? Porque era algo que estava dando dinheiro, era algo que estava dando lucro, pois mediante isso, não só mediante isso, é claro, a Inglaterra se tornou uma das maiores potências. Então, é interessante marcar essa Revolução Inglesa como um marco também do contexto histórico. Revolução Francesa. Revolução Francesa, questão da queda do Luís XVI, a queda da monarquia e da sua dinastia, a introdução da burguesia na frente da França com os girondinos e os jacobinos, os conflitos entre os girondinos e os jacobinos, a queda dos privilégios do clero e da nobreza, tudo isso vai influenciar esse cenário, entendeu? Guerras napoleônicas. Revolução Francesa, guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas, o que vai acontecer? As guerras napoleônicas, eu vou fazer aqui como uma forma mais fácil de vocês entenderem, porque não há essa divisão, aparentemente, pelo que eu saiba. As guerras napoleônicas podemos dividir assim: pré-revolução e pós-revolução. O que foi a guerra napoleônica pré-revolução, Lucas? A pré-revolução francesa. Então, galera, Napoleão, até chegar ao poder, ele se tornou uma figura militar. Não era francês, agora eu não vou lembrar a nacionalidade de Napoleão, mas ele não era francês, ele tinha... Ai, agora eu não vou lembrar. Tá, enfim, no final da aula, qualquer coisa eu pesquiso e falo para vocês. Mas Napoleão foi introduzido no exército desde jovem, e lá dentro ele foi fazendo o seu crescimento militar. E pré-revolução estavam acontecendo muitas guerrinhas que trouxeram uma grande ascensão ao nome de Napoleão. Por quê? Porque ele era um dos líderes. Depois de muito tempo lá, ele se tornou um dos líderes de comando, saca? E todas as guerras em que ele estava, ele ganhava. Por quê? Porque ele era um bom líder terrestre, no caso. Ele era um bom líder terrestre, ele tinha uma boa visão tática sobre questões de guerra e tudo mais, e isso trouxe muita fama para ele. E essas guerras napoleônicas vão ser estudadas com a gente aqui também pós-revolução, porque essas guerras napoleônicas, elas influenciam muito na questão da expansão imperial de Napoleão. E o 18 de Brumário, que foi o golpe civil, praticamente. O golpe civil-militar, que Napoleão deu com o apoio da nobreza e dos girondinos. Ok? Vamos continuar. Era napoleônica, e agora a gente começa com 18 de Brumário. Napoleão como grande líder, grande nome militar durante a Revolução Francesa.
Mediante a sua tal popularidade, Napoleão meio que estava sendo muito visado pelos girondinos e aquele pessoal para ser introduzido como para ser introduzido como um líder. Por quê? O Robespierre morreu e os girondinos estavam no poder. Porém, os girondinos era a alta burguesia. E quem defendia os direitos e... Nossa, Jesus, credo, representava, isso daí é porque eu estou esquecendo de respirar. E quem representava bastante o povo, a baixa, a galera mais simples, que é o povo, né? O povo, a grande massa. Eram os girondinos, eram os jacobinos, perdão. Então, Napoleão, ele meio que foi um ótimo achado na época. Era jovem, era um bom líder militar, ele era respeitado dentro do exército militar francês e era um grande nome dentro da massa popular. Então, meio que os girondinos chegaram nele e falaram: pô, mano, você vai ser um ótimo líder para dar uma baixada na poeira e conseguir levar o povo, tá ligado? E beleza, foi isso, dito e certo. Napoleão vê isso, fala: mano, realmente dá para dar um gás nisso aí. Aí, show. Mediante isso, Napoleão é escolhido. Isso mesmo. Aí Napoleão é escolhido. E isso dá início ao período da diretoria, que é o quê? Que é a introdução de Napoleão como líder cônsul. Porque ele não era um líder principal. No papel, no caso, né? Porque na verdade ele era. Entrou ele e mais duas pessoas que foram meio que, entre aspas, que eram divididos esses três líderes. Só que como depois entrou o consulado e Napoleão foi escolhido como o líder consórcio, cônsul, ele meio que, tipo, ele era o líder. Tipo assim, no papel ele poderia não ser, mas no vamos ver, ele realmente era o líder. Grande apoio grande apoio popular da alta burguesia, porque atendia às necessidades de ambos, entre aspas, né? Porque não tem como suprir a necessidade do povo e da alta burguesia ao mesmo tempo. Ou você serve um, ou você serve o outro. E é claro que ele vai servir a alta burguesia, vai fazer algumas coisas para a população, vai. Mas ele vai servir a burguesia. Por quê? Porque era o apoio econômico e que estava do lado dele, que colocou ele lá dentro. Organização da nação. Por quê? Nesse período, a gente pode apontar duas coisas muito boas. Que é o quê? Nessa época em que Napoleão entrou, ele entrou meio que para organizar a casa. E ele organizou a casa, começou a investir no processo industrial francês, na questão do desenvolvimento agrícola, coisa que eu tinha falado que aconteceu na França, na Inglaterra. Viu a influência da Revolução, da Revolução Industrial? E começou a fazer esses investimentos e tudo mais, porque era necessário para o desenvolvimento da nação em si, da França. A introdução de nacionalismo, mediante a essa questão de Napoleão ser um grande líder militar, de representar a França, ele começou a crescer esse sentimento nacionalista, que muitas das vezes é redundante. Muitas vezes
Pode ser muito perigoso essa questão do nacionalismo demais. É claro que eu não estou falando para você não amar sua pátria, tá? Só porque você vê os nacionalistas do nosso país, o exemplo que eles dão, né? Enfim, consulado e tomada do poder, que foi a questão do consulado que Napoleão meio que introduziu aí com os seus brod. Que foi nesse período que a alta burguesia, junto com Napoleão, entrou para reorganizar a casa. O consulado. Vamos falar sobre o consulado. Reorganização interna, questão da reorganização governamental, questão de distribuição de... É claro que isso vai ser mais especificado depois, mas distribuição de renda, esse tipo de coisa. No caso dos direitos, né? Porque, assim, nessa época, quem é que vai ser os privilegiados da vez? A alta burguesia, o clero um pouco e a nobreza também, entendeu? Então, é isso. O regime militar, que foi o quê? A questão de Napoleão Dux e Sieyès, que eu tinha falado para vocês, que eram os 3 líderes, só porque a centralização do poder vai ser na mão de Napoleão. Centralização dos poderes na mão dos líderes militares, que eram Napoleão Dux e Sieyès. A aprovação de uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, Urmioffices. Continuando. Aprovação de uma nova Constituição e que é nessa nova... porque assim, nesse período ele vai ser marcado também por muitas introduções de novas constituições, ampliando a questão dos poderes de Napoleão. Essa primeira Constituição, a aprovação dessa nova Constituição é exatamente isso. Ela foi a Constituição X, que ela foi exclusivamente uma Constituição, é claro que tinha umas outras e outras coisas, mas ela é marcada pela ampliação dos poderes desses líderes militares, que era mais voltado na mão de Napoleão. Estabilidade geral, estabilidade econômica, estabilidade do povo. A França não estava ainda em muitos conflitos. O Banco da França, a introdução do franco para estabilizar a economia, as obras públicas, por quê? Porque Napoleão investiu bastante nessa questão de obras públicas, na questão do desenvolvimento da parte visual da França. Reaproximação do clero. Não foi... O clero não voltou como religião... Não, religião oficial, mas tipo, com os mesmos direitos. Ele só teve uma reaproximação. Financiamento da indústria e da agrícola, que eu já tinha falado antes. O Código Civil Napoleônico. Neste período, Napoleão ele esbanjou diversos direitos para a população e questão da liberdade também. Direito de ir e vir, esse tipo de coisa. Porém, isso, no caso, baseado numa ideia iluminista. Porém, você tem que entender que Napoleão também, esse período não é só marcado por esse direito civil napoleônico. É marcado também por uma alta repressão de Napoleão. Por quê? Porque ele meio que era um líder, né? Ele era um mini absolutista, sabe? Todo o poder estava na mão dele. Ele era o Estado, entre aspas. Então, tipo, essa introdução do Código Civil Napoleônica de diversos direitos com mais liberdade para o povo foi só uma forma de amenizar uma possível conflito, um possível desentendimento da população contra a nova liderança. Lelê?
Período marcado por forte repressão e oposição à censura, que foi a questão que eu falei para vocês, que aí a gente pode pegar e criar um mini paradoxo. Napoleão era baseado no iluminismo? Sim, ele era baseado nos ideais iluministas, mediante a Revolução Francesa e o iluminismo em si. Mas também ele era um líder meio que absolutista e repreendia muito direito da população em certas áreas. Então, tipo assim, até que ponto Napoleão até que ponto Napoleão passou à frente os ideais iluministas? Aí, essa é uma boa pergunta. E o haitianismo? O que está acontecendo, galera? O Haiti, ele era uma colônia da França. Mediante a toda a instabilidade política que estava acontecendo no período de Revolução Francesa, os escravos da ilha tomaram o poder da colônia e decretaram meio que uma liberdade. Poucas, a gente quer ser livre, tô nem aí, tomamos mesmo. E isso vai ser chamado de haitianismo naquela época. Por quê? Porque toda ou quase toda as potências da época eram escravistas. Eles tinham o desenvolvimento do mercado escravocrata, usavam da mão de obra escrava nas suas colônias e na metrópole. E essa ideia de que escravos negros tomaram o poder da colônia e decretaram liberdade vai afligir não só a França, mas todos os países que desenvolviam esses ideais escravocratas. Por quê? Porque eles tinham o medo do efeito manada, né? Aconteceu lá, pode acontecer aqui. E realmente teve muitos movimentos que foram desenvolvidos pelos ideais haitianistas. Não só haitianistas, mas próprios da Revolução. E podemos citar aqui no Brasil também a Confidência Mineira e se eu não me engano, a Confidência Baiana também. Sabe que a Confidência Mineira era uma ideia mais voltada para alta para alta elite de Minas, com ideias de reorganização das cobranças. E lá na Bahia era uma ideia mais luta por liberdade mesmo, abolicionista mesmo. Que eram os escravos que estavam na frente, junto com, tipo assim, líderes da época, da área, né? Mas, enfim, não é discussão, Brasil não é discussão pra gente hoje, mas saiba que a Revolução Francesa, o Iluminismo e a própria Era Napoleônica influenciou bastante no Brasil e assim sucessivamente. Tanto é que a coroa portuguesa ela vai vir para o Brasil nesta época, por causa de conflitos com Napoleão. Enfim, o Império. Mediante aumento da popularidade, Napoleão vê uma forma de se tornar imperador. Com 60% de aprovação popular, Napoleão se torna imperador da França e cria uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, ampliava os seus poderes como líder, fazia ele como praticamente um líder monárquico, para assim dizer. E ele, na sua governabilidade, beneficiou bastante muitas áreas. E essas foram as áreas. Tipo, a área militar, porque ele era militar. Os seus familiares, porque quando a gente for falar sobre a Guerra Napoleônica e a expansão francesa na Europa, a gente vai ver muito a introdução dos seus irmãos e dos seus parentes em países como em Portugal, como na Holanda, como em Chestes, como na Itália também, em Nápoles,
com Luís I Bonaparte, José Bonaparte, eu não lembro do outro. Ele introduziu muito familiar dele. Por quê? Porque ele precisava de apoio monárquico também. Ele precisava de líderes que o apoiassem. E, tirando seus parentes, não havia outros países monárquicos que o apoiassem. Por quê? Porque ele tinha uma ideia muito contraditória. A Revolução Francesa ela foi muito um rachar, entendeu? Ela deixou muita gente em crise na Europa. Então, ninguém gostava muito do que se tornou pós-Revolução Francesa e tudo mais. Continuando, nova corte, beneficiou a alta burguesia e a nobreza, e a antiga nobreza, uma nova corte, novas pessoas que estavam do lado dele, e a disseminação dos ideais iluministas, que foi o que eu falei para você. Ele era um líder muito. Ele pregava muito a questão da liberdade civil, mas ele também era um líder muito repressista. Então era meio pegado, entendeu? Grande expansão territorial, e nessa de grande expansão territorial, que Napoleão, além de durante a Revolução Francesa, nas guerras napoleônicas do período, ele vai ser considerado um dos maiores líderes, na época, o maior líder bélico terrestre, porque ele era um grande líder com um gigantesco exército terrestre, mas em água ele passava fome. Investimentos na infraestrutura, grande potência bélica, que ele foi considerado uma das maiores ou a maior potência bélica terrestre. Conquista dos territórios da Europa, que foi a Holanda, Espanha, Bélgica e o norte da Itália, onde ele colocou parentes, tá? Ele colocou suas irmãs no poder para expandir a sua questão monárquica, entendeu? Seu apoio monárquico. França e Inglaterra. Essa rixa. Porque essa rixa ela é uma rixa muito bem antiga. É tipo a rixa que futuramente vai se desenvolver com França e Prússia, atual Alemanha. Uma mini rixa bem antiga. Essa rixa antiga da França e da Inglaterra também é desse período aí também. Por quê? Porque eles tiveram muitos conflitos por terra, muitos conflitos por hegemonia mundial. E isso continuou acontecendo durante a Era Napoleônica. Mediante a esse conflito entre França e Inglaterra e a derrota em Trafalgar, porque foi um dos starts desse bloqueio continental, foi a questão da Batalha de Trafalgar e ele ter perdido essa batalha. Por quê? Porque Napoleão estava querendo levar o seu exército terrestre por mar para terras britânicas. E se isso tivesse acontecido, moleque, tinha dado uma pegada. Perigoso Napoleão ter tomado toda a Inglaterra. Porém, isso não aconteceu, né? Por quê? Porque na época a Inglaterra era a maior potência bélica marítima. E quando ele tentou se arriscar no mar, tomou um banho, literalmente, e não deu nada. E mediante essa derrota das suas tropas principais, que ele tinha levado suas tropas principais para isso, ele perdeu alguns territórios da parte norte, sul, leste. Estava ali na parte leste, oeste, noroeste. Não. Oeste. Sei lá, na parte mais embaixo ali, entre oeste e sul. Sudoeste ali, ó. Ele estava ali, ó. Seus exércitos estavam mais ou menos ali. Lá para nordeste e leste, um pouquinho para o norte, naquela área de cima aqui, ó, ele perdeu umas tropas. Por quê? Porque ele mandou todas as suas tropas principais para a parte de baixo para a tomada da Inglaterra. Só que não deu certo, né, família? Ele meio que perdeu. Nossa, meu cabelo tá muito rebelde aqui, cara. Enfim, vamos continuar. Bloqueio continental.
O Ares, o que foi o bloqueio continental, Lucas? O bloqueio continental foi uma tentativa de boicote, galera. Sabe quando você vê aí no Twitter, no Instagram da vida, no Facebook, a galera falando sobre acontecimentos recentes de empresas que fazem maus tratos com animais, esse tipo de coisa, não paga funcionário, é racista, e que a galera fala, não, vamos fazer boicote, não vamos mais comprar na Nike, não vamos mais comprar na Adidas. Foi mais ou menos isso que aconteceu, só porque eles estavam tentando cortar qualquer tipo de troca comercial de Inglaterra com outros países. E ele falou, o país da Europa, então eu tenho que falar com o sotaque, le país da Europa, le país da Europa, que tentar negociar com Inglaterra será atacado. É mais ou menos isso que ele falou. Eu lembro? Não, eu não lembro, porque eu não sou imortal igual o Pelizari. Mas o Pelizari me contou que foi mais ou menos isso que aconteceu. Aí, beleza. Até então, aí o que que aconteceu? Ele falou, não, a gente vai fazer o bloqueio continental. Vamos fazer o bloqueio continental. O bloqueio continental, por quê? Porque, mano, porque sim, mano, porque sim. E ele falou, não, a gente arca com as questões de troca de comerciais. Por quê? Porque naquela época, a Inglaterra fazia comércio com todo mundo, pelo fato dela ser a primeira no que se diz respeito à industrialização. Então, né? Só que aí a França falou, não, pode deixar que a gente aguenta a demanda. Só que um país que não tinha nem 100 anos de industrialização, falar que arcava. A Inglaterra não tinha isso tudo também não, tá, galera? Mas, tipo, tinha bem mais do que a França. Falava que arcava com custos e com a produção em massa, igual a Inglaterra tinha, era muito difícil, saca? Então, mediante isso, muitos países começaram a entrar em crise por causa desse bloqueio continental. E muitos deles quebraram essa questão desse bloqueio. Por quê? Porque, mano, a França não tinha capacidade de fazer de substituir a Inglaterra e os países dependiam da economia da Inglaterra, entendeu? Então muitos países quebraram esse bloqueio. Portugal e Rússia foram um deles. Portugal é um caso mais fácil, Rússia é um caso mais à parte. Portugal quebrou o bloqueio continental e Napoleão falou, beleza, você vai quebrar o bloqueio continental? A Portugal falou, vou quebrar o bloqueio continental. Não, como é que é o sotaque português? Português Portugal, Cristiano Ronaldo. Ei, gás, vou quebrar o bloqueio continental, tchê. Bah. Isso nossa, foi um sotaque meio sulista também, mas foi mais ou menos isso. Ei, compa, vou quebrar o bloqueio continental. Nossa, agora eu meti um espanhol. Credo, esquece, família. Vou meter mais isso, não. Por quê? Porque sim, mano, a gente vai fazer o furo e tal. Aí o Napoleão falou, ixi, fechou, criar nós. E foi tomar, mano, foi tomar. Começou pelos países ibéricos, tomou a Espanha também, colocou o irmão lá. E foi para Portugal. Chegou em Portugal, mano. A família real meteu o pé pro Brasil. Viu como é que é ter influência no Brasil? Tem influência dos acontecimentos europeus? Beleza, Portugal meteu o pé. A galera ficou indignada que a monarquia só largou a galera lá pro pessoal francês. E a Rússia, o que que aconteceu? Depois da perca na guerra, no conflito de Trafalgar, e um pouco depois ele ter perdido um conflito em terra, meio que a Rússia não achou muito legal isso, não. Como assim, Lucas? Não achou muito legal? Beleza. Preste atenção.
Napoleão foi lá na Rússia se encontrar com o líder de lá, com o monarca de lá, que lá era César, não, lá era César, não era, o Lucas? O monarca de lá? Eu não lembro agora. Eu também não lembro. É porque eu acho que César era da Alemanha. Tá, enfim, o monarca de lá. Ele foi lá conversar com o líder da época e o líder da Rússia esculachou o Napoleão. Falou, não, mano, a gente não vai mais manter esse bloqueio continental, não. Porque a gente ficou sabendo que você perdeu, você tá meio abalado, e é isso aí, pode pá, a gente não vai seguir isso aí, não. E, mano, é nóis. Aí o Napoleão não vai seguir, não. Ele falou, não, a gente não vai seguir, não, mano. E é isso aí. Ele falou, beleza, então. Então vamos pra rincha, então. Aí vamos pra rincha. Só porque foi uma rincha mal calculada por Napoleão. Por quê? Porque ele estava entrando em meio a início do pré-inverno russo, tá ligado? Aí, ó, coloquei o Jon Snow aí, ó, pra representar bastante Napoleão. Com a cara de bunda no frio. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Por quê? Porque Napoleão tava em. Ele foi obrigado a entrar, porque se ele não entrasse, ele ia ser ridicularizado na Europa. Então ele teve que entrar nesse conflito contra a Rússia. Claro que esse conflito contra a Rússia, ele meio que foi um divisor de águas, é claro, porque muita gente, muitos dos seus exércitos morreram, e ele foi mais ridicularizado ainda. Mas ele teve que ir, tá ligado? Ele teve que ir. Ele falou, não, mano, eu tenho que ir. Foi, tá ligado? Foi. E a Rússia estava fazendo a mesma coisa que fizeram futuramente com com Hitler e a Alemanha. O quê? A gente vai se afastando de pouquinho em pouquinho, sem conflito, e vai tirando os recursos terrestres da, da terra e, tipo assim, o exército do Napoleão vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e não vai ter recurso para eles pegarem nas cidades, e não vai ter exército para eles enfrentarem. E o frio vai acabando com eles de pouco em pouco. Aí quando eles começaram a fugir, meio que aí o exército russo veio para, mano, foi mais ou menos isto que aconteceu. Derrota na Rússia. O início do declínio, né? Início do declínio, derrota na Rússia. Aí teve a Batalha de Leipzig também, que foi a última batalha que Napoleão teve nesse período de império. Por quê? Porque ele perdeu após isso, né, galera? Que foi a Batalha das Nações, que foi a questão da invasão de países contra o Napoleão na França, em Paris. Napoleão perdeu este conflito, galera. Napoleão perdeu esse conflito, foi feito o Tratado de Fortenbel, que foi meio que a exclusão, o fim do período imperial napoleônico, a reintrodução da monarquia de Luís XVI, que aí no caso entrou o Luís XVIII, e o exílio de Napoleão. Primeiro, no caso, né? Porque ele não gostou da ideia. Ficou um tempinho lá no exílio e falou, mano, no, 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 nai, 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 nai. Não vamos ficar aqui não, meu parceiro. Vamos voltar. E o que que ele faz? Ele volta. Aí vamos falar sobre o governo dos 100 dias. Com a volta de Napoleão e pelo grande populismo dele, porque um líder populista, galera, ele é acolhido mediante a qualquer erro, tá ligado? A gente vê aí o Lula, não tô falando sobre nada de Lula, tá, galera? Porque aparentemente ele foi dado como inocente na CPI que abriram contra ele e falaram que o juiz que estava falando sobre ele
foi parcial, só porque eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, e eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo, ainda mais por líderes políticos. Não é porque um líder é ridiculamente ruim que você tem que passar pano pro outro. É claro que o nosso líder atual, ele é um genocida, egocêntrico, negacionista, e, e você pode ter uma opinião contrária à minha, porque você tem a sua liberdade de expressão. Voltaire defende isso. A bióloga, ela falava, eu vou defender a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de fala até a morte, mesmo que ela seja burra, ou mesmo que eu não concorde com ela. Mas tem que falar mesmo. Você tem que ser contrário mesmo, se você tiver uma opinião contrária, mas eu falo da questão do populismo em si. Bolsonaro soube ser um bom líder populista na época que estava sendo eleito, em 2018. Por quê? Porque ele soube falar o que a galera estava querendo ouvir na época e soube surfar na onda da galera querer um representante. E isso é uma ideia, mano, muito sebastianista. Sobre a questão do Sebastião lá em Portugal. E não falo em âmbito geral, falo mais na questão do Brasil, porque o Brasil foi muito influenciado na questão dos ideais portugueses. E Dom Sebastião foi o líder de Portugal, só porque morreu muito cedo, né? Desapareceu, no caso. E até hoje, portugueses esperam por a volta. Até hoje, acho muito ridículo falar. Mas até a época de colônia nessa época ali, do século XIX, século XVIII, século XVII, eles esperavam que Sebastião voltaria por um milagre divino 200 anos depois do seu nascimento, como líder para salvar Portugal e voltar à essência. Mas não foi isso que aconteceu, né, galera? Então essa ideia de líder populista, ela até hoje é algo muito marcante. E nessa época não foi diferente. Pelo fato do Napoleão ser um grande líder populista para as escalas baixas, que é o povo, a massa, e também pelo seu apoio da alta burguesia e dos militares, ele voltou do seu exílio e recebeu um acolhimento da elite e do povo. Aí ele meteu o pé na bunda de Luís XVIII, tentou restaurar de novo o Império Francês e, mano, perdeu de novo, mano. Que foi a Batalha de Waterloo, que foi, mano, o fim do fim, tá ligado? Que foi o conflito anglo-prussiano. Aí ele recebeu a última carta de exílio dele para a ilha de Santa Helena e ficou lá até morrer. Instauração do absolutismo monárquico, mas não o fim dos ideais. Instaurou o absolutismo monárquico de novo na França. Claro que os ideais iluministas, mesmo que tendo perdido a influência no governo agora, pós-Revolução Francesa, na França, mesmo que tenha introduzido um ideal novo, mas caiu novamente, os ideais nunca morrem, sabe, galera? As ideias, elas nunca morrem. Você pode morrer hoje e talvez o seu legado venha a ser lembrado daqui 100, 200 anos, daqui 100, 50 anos. As suas ideias, eu acho que foi igual eu falo para muita gente, o que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. E se você tiver um ideal marcante, se você tiver um ideal que faça realmente a diferença, mesmo que tente ser, mesmo que haja uma tentativa de... Ai, agora eu esqueci. Epistemicídio, mesmo que haja uma tentativa de... mas epistemicídio é mais para a cultura, né? Mas mesmo que haja uma tentativa de calar, uma tentativa de apagar a sua ideia, sempre vai ter uma pessoa para difundi-la, entendeu? E o iluminismo não foi diferente. E a ascensão da burguesia em escala continental, que atingiu o mundo todo, que isso foi sucessivamente. Pelo fato da industrialização estar ocorrendo,
quem é que vai se beneficiar bastante com isso aí não é nobreza, é a alta burguesia, porque entende disso há muito tempo. E é isso, pessoal. Esse foi a Era Napoleônica. Hoje a sala está bem vazia, no caso. Mas é isso aí, galera. Vamos para as resoluções das 5 questões de hoje. E a gente vai terminar cedinho, menos de uma hora e meia de aula. Porque o conteúdo é rápido, o conteúdo é fácil. E é isso, pessoal. Eu vou lendo, Lucas. Aí, se você quiser mandar no chat o que você acha para a gente ter essa interaçãozinha de aluno e monitor. Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais emblemáticas do século XIX. Peraí, rapidinho, deixa só eu organizar um bagulho aqui. Do século XIX. Empreendeu uma série de conflitos armados entre os anos de 1803 e 1815 na Europa. Tais batalhas ficaram conhecidas como Guerras Napoleônicas, e só terminaram em 1815, com a derrota de Napoleão em Waterloo, que a gente falou agora no final. A política econômica de Napoleão pode ser mais bem sintetizada pelo seguinte processo. A criação de normas restritivas que inibiram a ampla circulação de produtos franceses na Europa. B. A fundação de uma política protecionista para os produtos franceses que partia da imposição de acordos bilaterais com o Brasil. C. A institucionalização do bloqueio continental que proibiu as nações europeias de estabelecerem relações comerciais com a Inglaterra. D. A instalação de manufaturas anglo-francesas em territórios coloniais que inviabilizaram a produção portuguesa na colônia. E E. A edificação de portos comerciais em várias colônias portuguesas que impulsionaram a economia dos países periféricos. 5 segundos para a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Letra C, certa resposta, Lucas, certa resposta. A institucionalização do bloqueio continental foi um dos marcos do processo político, da política econômica de Napoleão. Vamos falar o porquê das outras não. Criação de normas restritivas que inibiam a ampla circulação de produtos franceses. Pelo contrário, nessa tentativa do bloqueio continental, Napoleão queria que os produtos franceses fossem a maior difusão na Europa. Ele queria que essa produção europeia seja dependente da França e não da Inglaterra. Fundação de uma política protecionista para os produtos franceses. Errado no começo já. Que partia da imposição de acordos bilaterais com o Brasil. Errado de novo. Porque Brasil era colônia, Brasil que até então não era Brasil, era colônia de Portugal e Portugal era dependente da Inglaterra. Tanto é que a França tomou Portugal porque estava fazendo acordos com a Inglaterra. A instalação de manufaturas anglo-francesas em territórios coloniais que inviabilizaram a produção portuguesa na colônia, nenhuma das duas. A edificação de portos comerciais em várias colônias portuguesas, não. Que impulsionaram a economia dos países periféricos, erradíssimo. Vamos para a próxima questão. Enem Digital 2020. Esse daí é recente. O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Quais são essas diferenças? Por reduzir a autoridade do clero, instaurar a censura da imprensa, controlar a organização judiciária, suspender as pensões da nobreza e desrespeitar a propriedade privada. 5 segundos para a resposta. 5, 4, 3, 2, e exatamente, Lucas. Reduzir a autoridade do clero. Temos que analisar que o quê? Naquela época, a monarquia absolutista, ela tinha o clero no mesmo patamar, não no mesmo patamar não, mas o clero na época do absolutismo ele era a maior influência dentro do império, tirando o próprio rei. Então, Napoleão não tinha dessa.
tá ligado? A presença do Papa tá lá, mas mais pro respeito, tá ligado? Mais por respeito. Instaurar a censura de imprensa é errado, né, galera? Tipo assim, é claro que Napoleão tinha uma ideia muito repressista, ele realmente censurou muito. Só que a imprensa, baseado nessa imagem do símbolo, não tem nada a ver. Controlar a organização judiciária também não. Suspender as pensões da nobreza, pelo contrário. Ele vai ele vai ser um ótimo líder para essa nova para o antigo regime nobiliástico e para uma nova nobreza, né? Um novo clero, para os seus familiares, para as altas elites militares e burguesas. Então é isso. Vamos para a próxima. SIN-PPL 2016. A pintura Napoleão Cruzão dos Alpes, do artista francês Jacques-Louis Dave. Produzia em 1801, contempla. Produzida, né? Não? Acho que era para ser produzida, perdão, gente. Em 1801, contempla as características de um estilo que utiliza as técnicas e suportes artísticos inovadores, reflete as percepções da população sobre a realidade, caricaturiza episódios marcantes da história europeia, idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes e compõe obras com base na visão crítica de artistas consagrados. 5 segundos para a resposta. O que você acha, Lucas? 5, 4, 3, 2, e a resposta certa é a letra D. Isso aí, Lucas. Lucas Varão. Que cara bom, mano. Que cara bom. Idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. Essa ideia de exaltação do cavalo branco, Napoleão no meio do combate, levantando a sua mão direita em sinal de vamos, meu povo, exército francês, vamos continuar na tomada por mais terras. Era isso que representava essa imagem, uma ideia de grande líder político, de grande líder militar. Então, tipo assim, compõe obra com base na visão crítica de artistas consagrados? Não. Não é isso que a imagem tenta passar para a gente. Caracteriza episódios marcantes da história europeia? Também, mas não é esse o significado. Essa não é, saca? Tipo assim, não é que ela esteja certa, que ela esteja errada, mas a D tá mais certa. Reflete percepções da população sobre a realidade? Errado. E utiliza técnicas e suporte artístico inovadores. Não é isso que caracteriza essa imagem. Vamos para uma da FGVzada, mais contextualizada. Vamos lá, deixa eu ler. Você pode ler me acompanhando ou você pode ler só também, Lucas. Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, entre outros, sonharam com a Pan-Europa, que com a inclusão de mais de 10 países se tornou uma realidade irreversível. Os antecedentes da União Europeia são alguns mais respeitáveis do que outros. Durante muito tempo, depois da tentativa de Carlos Magno de substituir o Império Romano pelo seu, uma identidade europeia se definia mais pelo que não era do pelo que era cristã e não muçulmana, civilizada em vez de bárbara, e portanto com o direito de subjugar e europeizar os bárbaros, isto é, o resto do mundo. Ele destruiu apenas uma coisa, a Revolução Jacobina. O sonho de igualdade, liberdade e fraternidade do povo ergue-se em uma grandiosidade para derrubar a opressão. Este último foi um mito mais poderoso do que Napoleão, pois após sua queda foi isso, e não a memória do imperador, que inspirou as revoluções do século XIX. Que belo texto. O texto e o conhecimento histórico permitem afirmar que Napoleão
contrariou ideais da Revolução Francesa, uma vez que, enquanto seus exércitos travavam guerra por toda a França, por toda a Europa, colocou uma prática proposta e atuação dos defensores da ditadura dos humildes, que reforçaram o distanciamento dos âmbitos populares das elites, da elite burguesa da França. B. Impôs um regime despótico na França, suprimiu direitos individuais, perseguiu intelectuais e o nascente movimento operário e censurou a imprensa. Implantou na França e no Império o regime do terror, caracterizado por violência e ação contra inimigos do governo, pelo culto revolucionário fundado na razão da liberdade. Elaborou uma constituição que restabeleceu critério censitário para as eleições legislativas na França e no Império, marginalizando, assim, grande parte da população. E empenhou-se em acabar com a supremacia da religião católica e seu clero. Na França, desenvolveu um culto revolucionário fundado na razão e na liberdade de expressão. O que você acha, Lucas? Vou esperar você responder, aí eu dou meus feedbacks da questão e o resultado, né? Exatamente, é a B mesmo. Porque é só você pegar mais ou menos, não precisa nem você sacar muito do que o texto está falando. É tipo assim, ó, no texto, o conhecimento histórico permite afirmar que Napoleão contrariou ideais da Revolução Francesa. Quais foram esses ideais que Napoleão contrariou na Revolução Francesa? A liberdade, o direito cívico, e assim sucessivamente. Mas nessa parte da questão de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele barrou muito essa questão, voltou aos privilégios para a alta burguesia e para a antiga nobreza, criou uma nova corte com novos primeiro e segundo estado, praticamente. Então foi mais ou menos isso que Napoleão contrariou essa questão de liberdade, foi contra a questão de igualdade, foi isso. Aí você vai para as alternativas. Colocou em prática propostas e atuação dos defensores da ditadura humilde, que reforçaram o distanciamento das ambições populares das elites da burguesia da França? Não, mano, foi isso que Napoleão contrariou. Implantou na França e no Império o regime do terror. Isso foi em Robespierre, né, galera? Elaborou uma Constituição que restabeleceu o critério censitário para eleições legislativas na França e no Império, marginalizando, assim, grande parte da população? Não, né? Porque meio que ele se tornou um líder monárquico. Ele era o líder e quando ele morresse, quem ia ser o líder ia ser o filho dele. Foi assim que funciona. Foi assim que funcionou, no caso. E essa questão de marginalização, galera, é muito bom você dar uma olhada também, que se dá para fazer incitação, mas não sobre esse assunto. Dá para você usar o nosso grande geógrafo, Milton Santos, viva Milton, na sua questão da rápida urbanização, acho que eu já até falei isso aqui, rápida urbanização e marginalização da população brasileira. E empenhou-se em acabar com a supremacia da religião católica, e ele não foi contrário a isso. E a última, da Fulvestezinha, a cena retratada no quadro acima simboliza a estupefação diante da destruição e da mortalidade causadas por um tipo de guerra que começava a ser feita em escala até então inédita. Razão, propalada por filósofos europeus do século XVIII e seu triunfo universal sobre o autoritarismo do antigo regime. Perseverança da fé católica em momentos de adversidade, como os trazidos pelos adventos da Revolução Burguesa. Força do Estado Nacional nascente a impor sua disciplina civilizatória sobre populações rústicas e desportilizadas. Defesa da indústria bélica, considerada força motriz do desenvolvimento econômico dos Estados Nacionais do século XIX. Exatamente.
O que tu acha dessa questão, Lucas? Essa é uma questão muito difícil, viu? E eu acho que é exatamente. Foi a questão mais difícil do material que eu peguei. E é essa mesmo. Letra A. Estupefação diante da destruição e da mortalidade causadas por um tipo de guerra que começava a ser feita na escala até então inédita. Eu acho que você, para resolver essa questão, o interessante seria você fazer o quê? Ir por eliminação. Imagem, geralmente, assim, questão com imagem, ela é 880. Ou ela vai ser muito fácil, ou ela vai ser muito difícil, complicada. Então, tipo assim, dá para fazer por eliminação que faria mais fácil. A perseverança da fé católica, aonde que na imagem acima você está vendo algo retratando um ideal católico de perseverança da fé católica. Força da nação popular nascente a impor sua disciplina civilizatória sobre forças populares rústicas e despolares. Isso é uma ideia muito eurocêntrica, viu? E é perigoso você cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Essa ideia de impor sua disciplina civilizatória. Então, no caso, a França e a Espanha fizeram a mesma coisa quando chegaram no Brasil, com a população indígena, a indígena brasileira e indígena latino-americana. Eles ajudaram na questão do desenvolvimento civilizatório deles? Pelo contrário, né, galera? Pelo contrário. Foi um genocídio que aconteceu aqui na América por parte dos europeus. Defesa da indústria bélica, considerada a força motriz do desenvolvimento econômico dos Estados Nacionais do século XIX, não tá falando sobre. Então, tipo assim, dava para você fazer, claramente dava para você fazer por eliminação. Razão, propalada por filósofos europeus do século XVIII e seu trunfo universal. Não. Então, tipo assim, a estupefação diante da destruição e da mortalidade causada por um tipo de guerra que começava a ser feita em escala até então inédita, é a questão mais certa, entendeu? E então é isso. O gabarito das questões está aí. Mano, é uma ideia, tipo assim, uma ideia muito fervorosa, saca? Você vê ali o desespero, aquilo ali, ó, estupefação, você ficar chocado, boquiaberto, estupefato, você ficar sem acreditar no que a destruição e a mortalidade pode causar numa introdução de um novo conflito, saca? Eita, você quer participar da aula também? Da mortalidade causada por um tipo de novo conflito, e começa a ser de escala até então inédita, que foi o que? Começar a questão da perseguição, a questão das guerras, entendeu? Assim, talvez, alguém possa ir nascer na questão da perseverança da fé no momentos de adversidade, porque esse rapaz que tá do lado de branco aqui, ó, esse rapaz bem aqui, ó, bem aqui, ó, setinha, ó, setinha, setinha. Ele tá com uma roupa que parece daquele pessoal que é de igreja católica, aquelas batas cinza com a cordinha branca, cabelinho coco, de monge. Então, tipo aí, aqueles. Mas os padres na época eles eram carecas? Ah, é verdade, eles são quem tem o cabelo. Agora eu já não tenho certeza. Mas, mas tipo assim, os saxões faziam isso. Sim, 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 no medievo. Mas então, mas tipo assim, pela roupinha aqui e um cabelinho meio coca aqui. Porque, tipo assim, se a galera for lembrar assim de, sei lá, Vikings, eles usavam um cabelo rapado aqui, mas tinha um cabelinho aqui, saca? Então, tipo assim, se a galera lembrar de Vikings aqui, cai na pegadinha. Na pegadinha da perseverança da fé católica, porque não tem nada a ver falando sobre isso. E eu acho que foram boas questões. Lucas, você que tá aí, o que você. Aí eu vou pedir eu vou perguntar o que, que você acha. Você acha que aula com uma explicação do conteúdo
mais rápida e mais mais resoluções de questões? Ou você acha que só 5 questões está bom? Ou você acha que resolver mais questões seria melhor para as próximas aulas? Me dê seu feedback. E fala o que você acha que a galera vai gostar também. Um pouco mais de questões, reduzir um pouco o tempo de explicação, né? Interessante, interessante. Pode ser, pode ser. Então, próxima aula eu vou trazer mais questões para a gente fazer. Então, família, é isso. Próximas aulas eu vou tentar trazer menos um apanhado mais teórico. Vou tentar trazer mais questões mesmo, porque vocês têm que. Eu acho que o melhor é realmente você fazer questão, para você realmente saber como isso é cobrado na sua prova. É, as pegadinhas que você tem que estar ligeiro, porque é na resolução de questão que você realmente vai crescer com o conteúdo, saca? Porque, tipo assim, na explicação, já tem uma explicação disso na escola. Sei que tem umas pessoas que têm mais dificuldade e tal. Mas tem uma explicação disso na escola, tem explicação disso nas suas plataformas de estudo, principalmente pra gente que é do Descomplica. No Descomplica, com gigantescos apanhados de conteúdo, com nomes Henrique Pelizari, Renato Pelizari e João Daniel. Olha os nomes. Então, tipo assim, tem explicação de ambos os professores sobre esse assunto. Então, o que eu acho que é interessante fazer é realmente mais questões. A gente fez 5 questões, foi uma difícil, uma fácil, quer dizer, que foi essa questão aqui, fácil, e duas questões médias, que foram essas duas, e essas questões aqui que foram as questões mais difíceis. E provavelmente na próxima aula eu vou pegar questões mais difíceis. Por quê? Porque são questões de vestibular, ó. Faculdade de medicina. Ah, mas aquela ali é faculdade de medicina de alguma coisa ali. Sei que é faculdade de medicina de algum lugar ali. Enem Digital do ano passado. Enem PPL de 2016. Cadê o Enem PPL de 2016? Enem PPL de 2016. Universidade de Getúlio Vargas, a grande FGV, que ajuda em muitas questões teóricas. Muita universidade pega a banca da FGV ou pede para a FGV fazer questões. E uma questão da FUVEST. E é isso, galera. Eu agradeço por vocês terem cedido, principalmente ao Lucas que está aqui, está me ajudando na questão da gravação e participando da aula. Eu agradeço o tempo de vocês, para quem veio assistir um pouco da aula, para quem vai assistir o vídeo no YouTube depois. Perseverança, galera, resiliência. Eu amo história. História, para mim, é uma válvulinha de escape, mas eu quero muito passar para a média. Eu já tinha falado isso antes. E é uma questão de perseverança. Pode não ser ano passado, não pode não ter sido nesse último Enem, pode não ser nesse agora, pode não ser no próximo. Mas uma coisa se chama perseverança, saca, galera? Então tenha perseverança nos seus sonhos, tenha perseverança nos seus objetivos, que uma hora você vai conseguir alcançá-los. É uma questão de tempo, saca? Nada é em vão, nada vai de graça, saca? Não é você dando de estudo que você vai receber chibata. É isso mesmo. Uma hora você vai colher o que é seu por devido, entendeu? E é isso. Eu queria agradecer a vocês e um beijão, um bom final de semana e que a luz, que Deus, que suas entidades, que suas boas energias, mas que Deus, principalmente, venha estar com vocês e que vocês venham ser mais críticos, galera, serem mais críticos na questão das nossas lideranças, do que está acontecendo no Brasil e assim sucessivamente. Um beijão, galera. Fiquem com Deus.